simulação do negócio jurídico. É possível comprovar a nulidade por simulação fundamentada na prova testemunhal? Bom, simulação é um vício do negócio jurídico, né? O negócio jurídico, o contrato, por exemplo, ele tem um vício social, a simulação. Quando que ocorre a simulação? Quando as partes do negócio jurídico, elas fazem esse negócio ostentando um determinado negócio jurídico, que é o simulado, mas na verdade por trás existe um outro negócio jurídico, o negócio dissimulado, que é o verdadeiro. É quando as partes fingem fazer uma coisa, mas na verdade fazem outra. Fingem, aparentam um negócio simulado, mas na verdade ocultam um outro negócio, o negócio dissimulado. É uma declaração negocial de vontade que de forma intencional é feita para enganar outras pessoas. Essa é a simulação. Na simulação, há um descompasso entre o que as partes dizem e o que as partes querem. Elas dizem uma coisa, mas querem outra. Bom, sempre que há uma simulação, há um acordo entre as partes. As partes estão em conluio para enganar outra pessoa. Por isso que é um vício social. Eu posso comprovar a simulação através da prova testemunhal? Bom, para isso, na ação declaratória de simulação ou na alegação como defesa de simulação, quem alega a simulação deverá comprovar os requisitos que caracterizam a simulação. E são 3 requisitos. Primeiro, tem que ter uma divergência, como eu disse, entre a vontade real e a vontade exteriorizada. A vontade real está dissimulada. O que está aparente é a vontade exteriorizada simulada. Tem que comprovar isso. Tem que comprovar o acordo entre as partes que fizeram a simulação. E essa simulação, ela tem que ser feita com o objetivo de fraudar um terceiro. Então, todas essas provas sobre os requisitos têm que estar categorizados no caso concreto. Bom, imagine o seguinte, imagine que um marido casado, ele quer, na verdade, doar um bem para a amante. Esse é o ato dissimulado. Ele quer doar, mas para dissimular isso, para ocultar isso, ele faz um ato real, aparente, simulado. Ele faz um contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda é um contrato simulado, falso. Na verdade, o que ele quer é uma doação. Esse é o simulado. Dissimulado, desculpe. Esse é o dissimulado. Esse é o real. Aqui nós temos um exemplo de simulação. E aí o artigo 167 diz que esse ato, o ato aparente simulado, esse ato é nulo de pleno direito. Então, se ele faz um contrato de compra e venda simulado, o contrato de compra e venda é nulo. E o contrato dissimulado, oculto? Se esse contrato oculto cumprir os requisitos da substância e da forma, ele é válido. Se não, ele também é nulo. Vai depender do caso concreto. Exemplo. Imagine o seguinte. Imagine que eu sou o dono de um imóvel e eu alugo o imóvel para Renata Lapastina. Real. Eu quero alugar para ela. Esse é o ato oculto. Esse é o ato dissimulado. Só que eu não quero declarar no meu imposto de renda o valor desse aluguel, porque senão eu vou ter que recolher imposto de renda sobre o valor do aluguel. O que eu simulo? Um contrato de doação, um contrato de empréstimo, um comodato.
um contrato de empréstimo. Então aqui vai ter um ato aparente. Eu faço um contrato de empréstimo de comodato com a Renata Lapastina. Só que na verdade é um aluguel. Todo mês a Renata Lapastina me passa o valor do aluguel. Esse ato aparente, simulado, ele é nulo de pleno direito. Portanto, o comodato é nulo de pleno direito. E o ato dissimulado, que é o contrato de aluguel? Se ele tem todos os requisitos, ele é um contrato válido. O contrato de aluguel é válido. Ele não se anula, nesse caso concreto, diante do reconhecimento da dissimulação. Agora vamos imaginar no caso do marido que doa o bem para a amante. O contrato simulado, aparente, é de compra e venda. Esse contrato é nulo de pleno direito. E o contrato dissimulado, que é, no caso aqui, a doação. A doação ela é válida ou inválida? Depende. Se ele doou mais da metade do seu patrimônio, é nulo também. Não produz efeitos nenhum. Agora, se ele doou dentro da parte disponível, se não há um impedimento legal para isso, é válido. Então isso você tem que observar no seu caso concreto. Mas vamos lá. Como que se comprova o contrato simulado, o negócio jurídico simulado? Tem que ter prova documental, documentos são importantes. O próprio contrato simulado, o negócio simulado tem que ser provado que existe o negócio. E o dissimulado também. Prova testemunhal é possível? Claro que sim. Inclusive temos um artigo específico para isso. O 446 do CPC. É lícito às partes provar com testemunhas os contratos simulados. Ou seja, comprovar que há divergência entre a vontade real e a vontade declarada. Testemunha é uma prova-chave. E prova por presunção. Prova por presunção também é importante. Quer ver como? Olha só. Nesse contrato que eu fiz com a doutora Renata Lapastina, aparenta ser um empréstimo, mas na verdade é um aluguel. Como que eu posso comprovar aqui a divergência entre as vontades? Eu demonstro que existe um contrato simulado de empréstimo e comprovo documentalmente que todo mês, no dia 5, a doutora Renata Lapastina deposita na minha conta, na conta de quem está simulando, o valor do aluguel. Então, se eu tenho uma prova documental que todo mês tem uma determinada quantia que cai na minha conta, e essa conta vem da doutora Renata Lapastina, eu estou comprovando que, na verdade, não era um contrato de empréstimo. Era, na verdade, um contrato de aluguel. É uma presunção que se extrai. Prova por presunção. Tem um fato indiciário, os extratos bancários comprovam todo mês a quantia depositada na conta do locador, e isso vai levar à conclusão de que aquilo não era um contrato de empréstimo, aquilo era um contrato de locação. Prova por presunção também é importante. Ok? Documental, testemunhal e prova por presunção.